senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 34 do Filô. Estamos falando do livro 3 da República de Platão. O livro A República, apesar do nome remeter à política, o tema é sobre a justiça. E como a justiça é uma qualidade que pode ser pensada tanto para um indivíduo quanto para uma cidade, por que não pensar uma cidade justa? É como se fosse um modelo pela complexidade, pela grandiosidade, muito melhor para avaliar em detalhes a questão da justiça. No começo do livro 3, ele continua discutindo sobre os guardiões, os soldados da cidade, que devem ser ao mesmo tempo fortes, hábeis, valentes, capazes de lidar com as armas, mas ao mesmo tempo ter uma espécie de disposição de espírito dócil, serem controlados ao ponto de não fazerem voltar as armas contra os seus próprios conterrâneos. Devem proteger e não tornar-se tiranos da cidade. E para isso é preciso que eles tenham uma educação muito sofisticada, uma educação que trabalhe o que na nossa cabeça são opostos. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de certas virtudes viris e, por outro lado, de uma certa docilidade, de alguma amabilidade. Bom, nós vimos o quanto Platão é avesso aos poetas, não pela poesia em si, mas pelo seu conteúdo, por ele poder ser mentiroso, por ele muitas vezes enaltecer atitudes e sentimentos que são incompatíveis com aquilo que um guardião deve ter. Ao contrário, quando enaltecem as virtudes do guardião, aí são dignos de aplauso. Mas aqueles trechos, aquilo que quando se fala, por exemplo, dos deuses, Platão toma como mentiroso, essa mentira, ela tem que ser excluída. Agora, os outros trechos que enaltecem bons comportamentos, esses devem ser mantidos. Mas olha só que coisa curiosa. Primeiro sobre a mentira. Um detalhe do livro 3. Ele diz que é muito ruim para todo e qualquer cidadão mentir. Para o soldado também. Agora, a mentira, ela só caberia para uma única pessoa na cidade, o governante. O governante, para Platão, nessa cidade ideal, ele pode até mentir, desde que a mentira ela seja para o bem da cidade. Você ou omite uma informação ou claramente distorce. Você pode produzir uma fake news, se for um governante, desde que isso tenha como propósito, repito, o bem da cidade. Para entender a lógica, ele compara com o médico. O paciente tem o dever absoluto de ser franco para com o médico, porque se o paciente, com franqueza, não diz quais são todas as dores que ele sente, fica muito difícil para o médico cumprir com eficiência o seu papel. E qual é o papel eficiente do médico? É salvar a vida do paciente, é tirar-lhe a dor, é proporcionar-lhe o bem-estar. Agora, se para atingir esse mesmo objetivo, talvez o médico precise mentir. Como, por exemplo, aquele paciente que não pode ficar nervoso de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo ele está numa situação muito grave. Talvez seja melhor para o médico, para cumprir o seu papel, não revelar o tamanho da gravidade da doença, porque isso pode piorar a condição do paciente. Então, ao governante, cabe essa única exceção da mentira. Então é curioso, porque Platão, ele não repele a mentira por princípio, a mentira como algo sempre, em toda e qualquer circunstância ruim. O governante, esse pode mentir à vontade. Esse mesmo princípio vai voltar lá na frente, com Maquiavel, quando Maquiavel propõe a pergunta se o governante deve ou não manter a palavra empenhada, se ele pode voltar atrás, se aquilo que ele diz ele pode desdizer depois, ou simplesmente fazer um pacto e não cumprir. O soberano pode mais do que isso, ele pode até matar, que dirá mentir
ou não honrar os compromissos. Mas tudo isso a partir de um propósito. Tudo isso, no caso do príncipe de Maquiavel, para conquistar e manter poder. No caso do livro de Maquiavel ainda, manter poder ele toma como algo bom para o povo, porque é melhor viver na estabilidade de um poder estabelecido do que na instabilidade das disputas constantes de poder. Mas isso é tema para um filô lá pela frente. Mas o Platão continua aqui na educação dos guerreiros e vai falar agora da música. A música é diferente da poesia. A música, como a gente mesmo pensa a música, uma letra e com um ritmo belo, com uma melodia bela, que ajuda não só a transmitir as ideias do texto, as ideias traduzidas no canto do cantor, com a emoção do cantor, mas também com todos os sons dos instrumentos que criam uma espécie de aura mística sobre o nosso espírito e que levam junto com as ideias uma série de sentimentos. Como guerreiro, deve ser alguém intelectual, alguém culto, mas ao mesmo tempo alguém que não se possa permitir dominar pelos sentimentos extremos. A música deve ser tal cujo ritmo não incite sentimentos extremos. Nada de músicas estridentes. Ele chega mesmo a dizer que nessa cidade não deveriam existir aqueles instrumentos que tenham cordas, no caso de instrumentos de corda, em números tais, como uma harpa, por exemplo, que permita sons muito rebuscados, muito complexos, muito variados, que permita aquela música que salte de notas muito agudas a muito graves de repente, e que de tal maneira pudessem incitar no espírito de alguém um descompasso ou uma falta de harmonia, uma falta de ritmo. Eu acho muito curiosa a ideia do ritmo que aparece em Platão. Ele não era propriamente um músico, mas ele tem um claro encanto pela música. Eu fico aqui me perguntando se no lugar de verdade, no lugar de razão, talvez a ideia de harmonia não fizesse mais sentido quando a gente tenta entender como o nosso cérebro funciona. Porque aquilo que nós ouvimos, para que a gente possa avaliar se é verdade ou mentira, nós fazemos a partir de um repertório que nós já temos. Um repertório que é um conjunto de saberes que nós adquirimos ao longo da vida a partir das nossas experiências. E sempre que alguém nos conta uma história que mostra um cenário que é discrepante, que é desarmônico com relação àquilo que a gente aprendeu, nós tendemos a não aceitar, a fazer cara feia. E dependendo do quanto for discrepante, do quanto for absurdo, a gente vai dizer que é mentira. Como a verdade, verdade mesmo, essa metafísica que Platão aponta, esse eidós do ideal das coisas, é algo que o próprio Sócrates só se permitiu saber, só se permitiria finalmente dizer-se sábio quando morresse, quando não tivesse mais corpo, de tão etérea, de tão metafísica que essa verdade é essa verdade, talvez a única que seja para nós acessível, seja aquela que nós pudéssemos pensar a partir da ideia da harmonia. E talvez fosse muito ruim para esse guerreiro ideal, que também tem que ser sábio, ser educado com ritmos muito frenéticos, com ritmos muito extremos, com ritmos desarmônicos demais, porque isso poderia incitar-lhe o hábito da desarmonia e, inclusive, de um pensamento que aceitasse ideias discrepantes, que aceitasse as contradições, sem senso crítico, sem nada no seu espírito que ligasse uma espécie de alerta para dizer: oi, tem alguma coisa errada aí, como o ouvido de quem escuta uma nota desafinada. Mas por outro lado eu também fico pensando, essa música tão simples, harmônica, porque empobrecida na quantidade de notas, de sons, de tons possíveis de serem produzidos, me parece que não caberia, por exemplo, a música barroca, que é tão rebuscada. Imagina um barroco brasileiro,
Pixinguinha. Eu sei, Pixinguinha não é bem de uma era barroca, mas cá para nós, aquela música rosa, ela tem um ritmo bem barroco. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada, enfeitada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. É tanto vai e vem, é tanto sobe e desce, que talvez Platão fizesse cara feia para isso e dissesse: esse tipo de música, esse tipo de ritmo, ainda que a letra seja linda, ela é perigosa, porque pode excitar no guerreiro comportamentos estritos. Olha, aquelas letras e aquelas músicas, então, que falam de sentimentos muito tristes, de coisa que põe para baixo, nem pensar. A música da sofrência, o ritmo da sofrência, o nosso sertanejo sofrência, esse, então, nem pensar na República de Platão. Isso é o guerreiro. Mas ele também precisa de uma boa educação física, que não é como a dos atletas. Há uma diferença entre ser guerreiro e ser atleta. O atleta tem o corpo preparado para uma determinada modalidade, para um determinado tipo de esporte, mas o esporte, ele acontece dentro de regras. Tem um tamanho oficial do campo, um peso oficial da bola, ou no caso de um grego, o tamanho, o tipo de lance específico a ser arremessada, e ele treina aquilo com muita constância. Mas o guerreiro não, o guerreiro é preparado para um combate. E no combate não tem muita regra. O combate é sempre sujeito ao imprevisível, ao imponderável. E, portanto, ele deve ter uma educação que o prepare fisicamente, sim, para ter a mesma resistência, a mesma disposição física do atleta, mas, ao mesmo tempo, corpo e espírito preparados para total e absoluta adversidade, para o imprevisto. Portanto, o que diferencia em termos físicos o atleta do guerreiro é, mais uma vez, o caráter, muito mais o caráter do que o físico. Um caráter disposto a utilizar um físico preparado para atuar, inclusive, na adversidade. O atleta fortão pode ser que trave diante da adversidade. O atleta de salto em altura, quando pega a vara errada, pode, por isso, perder o prumo do salto, pode, por isso, se descompensar ao ponto de ser incapaz de atingir a excelência. Já o guerreiro não pode se dar esse luxo. Tem que ser alguém capaz de saltar com o que tiver à mão, e se não tiver nada à mão, improvisa, dá um jeito, meu amigo, porque o guerreiro precisa ter esse espírito solto, como uma música que corre rápido, como o jazz, em que tem muito improviso e que tem que ser capaz de entrar ali, se encaixar no ritmo do mundo, no ritmo da batalha, com excelência. Então, na cidade de Platão, se não tem sofrência, se não tem música barroca, se não tem pixinguinha, pelo menos parece que tem um espaço aí para o jazz, desde que o jazz não caia também na desarmonia. E por último, para completar essa imagem, ele faz um raciocínio muito curioso no capítulo 3, para fixar bem essa ideia do guerreiro, e já vai começando a dar um passo de volta para aquilo que a gente entende mesmo como política nesse diálogo, em que ele vai falar de um certo conto fenício, para falar do valor das pessoas. É uma parte muito interessante do diálogo, porque a gente costuma atribuir valor a alguém pelo quanto ela ganha, pelo quanto ela produz em sociedade, ou seja, nós traduzimos o valor das pessoas, o nosso próprio valor, na medida em que nós somos trabalhadores, que vendemos a nossa força, as nossas habilidades, o nosso talento num mercado de trabalho. Então, nós medimos tudo pela grana. Mas ele vai falar de um conto fenício, cuja conclusão é mais ou menos a seguinte: olha, há pessoas cuja alma é de ouro, tem o valor do ouro. Há outros cuja alma é de prata. E há outros tantos cuja alma
é de bronze e de ferro. Ele vai falar de metais, os mesmos metais com os quais são feitas moedas, para falar do espírito, para dizer que, olha, o guerreiro tem que ter essa convicção de que o que importa não é o ouro da rua, o ouro da moeda, o ouro das trocas comerciais, mas o verdadeiro valor está no espírito. E por isso, essa cidade terá pessoas de espírito de ouro, pessoas de espírito de prata e pessoas de espírito de bronze e de ferro. E cada um contribui com seu papel na cidade, mas ele não fala aqui de uma cidade elitizada e hierarquizada por questões de sangue, de tal maneira que quem nasceu para ser ouro será ouro a vida inteira, não. O valor do espírito de cada um, se ouro, prata ou bronze, é determinado por aquilo que ele consegue fazer do seu espírito, por aquilo que ele consegue se tornar. O guerreiro é tornado guerreiro, alguém cujo espírito vale ouro. E por isso ele deve contentar-se com o ouro desse espírito. Esse espírito que vale ouro é algo que na cultura militar ao longo da história a gente desenvolveu com o nome de glória ou honra. A glória é aquilo que o guerreiro atinge, ele faz de tudo em nome da glória. A glória é você ter uma grande conquista reconhecida pelos outros. Outro valor é a honra. A honra é aquilo que independe inclusive do reconhecimento dos outros. É a certeza de que ele age em razão de valores, de princípios, de um propósito de existência que vale por si mesmo. Esse é o ouro com o qual o guardião deveria se contentar. E por isso, não se sentir tentado a dar nenhum tipo de golpe de Estado, a não usar a sua força para tomar dos outros o dinheiro, a grana ou o poder. Para ele, o único valor seria esse valor do espírito. O único ouro que lhe deveria importar seria o ouro do espírito. Olha, eu sei, Platão está falando de uma cidade que nunca existiu. Mesmo na Grécia Antiga, é uma grande utopia isso. É só uma imagem mental para pensar a justiça. E com uma música que eu não sei lá se é realmente muito boa. Mas que cá para nós. Como nós estamos longe, como nós estamos distantes dessa vida em que as pessoas são valorizadas pelo que elas são capazes de fazer, valorizadas pelas suas virtudes, valorizadas pela nobreza do metal que exibem com seus espíritos. Ah, não. A gente valoriza mais a roupa do que as atitudes. A gente valoriza mais o carro do que a gentileza no trânsito. Temos muito ainda que aprender com a República de Platão. Semana que vem, nós continuamos aqui, no Filô, falando da República. Dessa vez, do livro 4. Até lá!